Olá, tudo belezinha com você? Rick falando por aqui. Este é o terceiro vídeo da série Personagens na Unreal com Ready Player Me SDK. No primeiro vídeo nós aprendemos como criar um personagem, um avatar, utilizando a plataforma Ready Player Me. No segundo vídeo nós entendemos e implementamos a integração do SDK do plugin Ready Player Me dentro de um projeto da Unreal Engine. Neste terceiro vídeo nós vamos aprender como carregar em tempo de execução o avatar Ready Player Me. Eu estou aqui com o projeto da Unreal aberta. Aqui eu tenho o nosso blueprint RPM Character, que foi o que nós criamos no último vídeo, no vídeo 2 dessa série. E agora nós vamos implementar o carregamento automático em tempo de execução de um avatar que nós criamos na plataforma. Eu vou executar aqui só para relembrarmos como isso ficou. Nós deixamos esse personagem com a animação básica, animação padrão que veio dentro do plugin do Ready Player Me, e com a movimentação também dele sem as animações. Então ele movimenta, eu consigo movimentar a câmera, andar, pular, correr, mas eu não tenho as animações. Essas animações nós vamos implementar nos próximos vídeos. O que nós vamos fazer agora é carregar, trocar esse avatar em tempo de execução pelo avatar que nós criamos na plataforma, que foi o conteúdo do primeiro vídeo. Se você não assistiu, volta lá, assiste o primeiro, o segundo vídeo, depois vem para cá de novo. Beleza? O link eu deixei aqui na descrição deste vídeo e você consegue acessar desde o primeiro vídeo da série. Vamos lá então. Primeira coisa que nós devemos fazer aqui, nós vamos abrir o BP RPM Character, ele já está aqui aberto. Dentro da viewport nós visualizamos o mesh, o esqueleto que está sendo utilizado, é esse padrão que vem no Ready Player Me, no plugin. E conectando aqui dentro desse componente mesh, nós podemos ver que nós estamos utilizando um asset de animação, especificamente com essa animação de dança, e aqui nós temos o esqueleto, a mesh e o esqueleto desse blueprint, que é o RPM Mixamo. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um componente que veio dentro do plugin para substituir em tempo de execução esta mesh aqui. O que nós precisamos fazer? Vamos aqui nessa aba de componentes, selecionamos aqui um componente chamado Ready Player Me, este componente. Esse componente basicamente tem duas informações bem importantes que nós precisamos nos atentar. Esta URL, que é a URL do nosso avatar criado na plataforma. Se nós vermos aqui, esse personagem foi o que nós criamos lá naquele primeiro vídeo, e ele tem uma URL conforme eu já falei para vocês. Se eu clicar aqui, eu consigo ter acesso a esta URL. O que eu vou fazer? Vou copiar essa URL e levar isso para o projeto da Unreal. Eu tenho que vir aqui, colo a URL e eu tenho agora o componente Ready Player Me, sabendo qual que é o modelo que eu quero carregar. Lembrando que isso pode ser trocado em tempo de execução. Se eu tiver, por exemplo, uma base de dados com vários outros URLs, eu posso ir trocando isso aos poucos. Eu vou mostrar um pouquinho para você como trocar isso depois. Outra coisa que nós precisamos fazer é esse Target Skeleton. Eu preciso também indicar para ele qual que é o esqueleto que ele vai usar. Então é o mesmo RPM Mixamo. Eu vou deixar esse esqueleto aqui e vou salvar. Se eu executar agora, você vai perceber que nada vai acontecer. Ele vai continuar ainda com esse esqueleto, porque por enquanto eu só populei os campos que eu preciso para poder carregar o avatar. Mas agora eu tenho que implementar o código para fazer esse carregamento do avatar. Para isso, nós vamos utilizar essa blueprint mesmo. Vamos aqui nesse Event Graph e vamos implementar dentro do evento Begin Play esse carregamento. A primeira coisa que eu vou fazer
eu quero carregar primeiro o avatar para depois disponibilizar esse input, para depois adicionar esse input mapping, que é o código que já vem com o third person, com o template. Nós utilizamos como padrão para o nosso personagem. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse Event Begin Player aqui, eu vou transformar esse código todo numa função que vai ser chamada depois de carregar o avatar. Então eu seleciono todo a minha blueprint, o meu código, botão da direita e vou criar uma função. Então dou aqui Collapse to Function, eu criei uma função, agora essa função ela é chamada a partir do Begin Play. Se você notar, nada vai mudar, ele vai continuar ainda rodando porque eu só transformei isso numa função. Eu vou vir aqui em Functions dentro do My Blueprint tab e vou renomear isso para Add Input Mapping. Input Mapping. Então essa é a minha função. Se eu dou double click, eu entro nela, ela faz a mesma coisa que já fazia anteriormente, só que eu troquei isso para fora, trouxe isso para dentro de uma função e não está mais diretamente aqui no Event Graph. Perfeito? Então, se eu salvar e executar, nós vamos ter o mesmo resultado. O personagem está aqui, eu continuo tendo input, está tudo funcionando normalmente. Então, o que nós vamos fazer agora? Desconectar essa função e eu vou segurando o Alt e o botão esquerdo do mouse, desconecto essa função, por enquanto ela não vai ser utilizada. Eu vou implementar agora no Begin Play a função que faz o carregamento do avatar. Tudo tem que começar pelo próprio componente. Então aqui em Component nós adicionamos esse Ready Player Me. O que eu vou fazer? Vou arrastar ele para cá, para dentro do meu Event Graph e vou dentro desse componente, lembrando que ele tem as informações, ele tem as propriedades da URL, qual que é a URL que eu quero e qual que é o esqueleto que eu quero. Eu preciso pegar o valor dessa URL para fazer o load. Então eu venho aqui, arrasto com o mouse e solto e vou procurar a função get URL shortcode. Nesse momento eu peguei esta URL agora. Aqui a saída desse node é o valor da URL. Vou colocar um print aqui só para mostrar para vocês esse valor sendo printado na tela. Conecto o Begin Play nesse print e o valor que vai ser printado é o valor dessa URL. Vou aumentar aqui o tempo de duração para 10 segundos para conseguirmos visualizar melhor. Vou salvar e vou executar. Aqui a gente pode ver que a URL, o valor da URL veio aqui e eu não consigo mais mexer com o mouse e nem com a câmera e nem com os inputs, porque eu desabilitei a função de input desse personagem, desse blueprint. Vou voltar para cá e vou continuar a implementação desse plugin. Isso era só para um teste, eu não preciso mais disso agora, eu vou tirar esse print e o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou validar primeiro se essa URL ela é válida, se ela tem o valor mesmo. Para isso eu vou checar através do node isEmpty, eu puxo o node isEmpty aqui e também vou perguntar se o retorno dele é verdadeiro ou falso. Então vou colocar aqui new boolean. Então o que eu quero fazer? Eu vou validar. O valor da URL é vazio ou não? Se não for vazio, eu vou checar. Então aqui eu vou puxar uma branch, que é o if ou branch, e vou validar. Eu conecto esse Event Begin Play aqui nessa branch e ele vai me perguntar. Então a execução entra aqui, entra a execução por aqui, cai na branch. A branch vai analisar qualquer condição. A condição é, pega o valor do Ready Player Me, valida se é falso ou não, se é vazio ou não. Como aqui eu estou checando se ele é não vazio, porque eu estou negando o isEmpty, então se for verdadeiro eu quero fazer alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Carregar o avatar baseado nessa URL aqui.
Para isso eu vou puxar novamente o ReadyPlayerMe, coloco o componente aqui e vou chamar uma função dele chamada loadAvatar, que é essa função. Esse loadAvatar, ele veio junto com o plugin, nós não implementamos. Ele faz o que? Ele carrega, ele vai pegar o URL que nós temos e vai buscar isso dentro do site da plataforma do ReadyPlayerMe. Então a gente não precisa implementar nada disso, é só usar esse componente loadAvatar que já veio com um plugin para nós. Conecto aqui esse pin de execução. Então, no caso de eu ter um valor válido para uma condição válida para essa variável URL, significa que ela tem valor, eu vou chamar o loadAvatar. Qual que é o resultado desse loadAvatar? O resultado são dois. Ele vai disparar dois eventos. Esse onLoadCompleted, então, quando terminar de completar mesmo o load do avatar, ele vai retornar para cá. Então aqui eu vou adicionar uma função, uma custom event. Add custom event. E vou chamar isso de onLoadCompleted. Nesse onLoadCompleted eu posso fazer alguma coisa e quando falhar eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou criar um evento também, um custom event, e vou chamar de onLoadFail. Quando ele falhar, eu faço alguma outra coisa. Na falha, eu vou colocar aqui um print só para nós avaliarmos se deu certo ou não. Tá? Isso em tempo de execução de projeto, desenvolvimento de um projeto mesmo real, para produção, nós temos que tratar o resultado. Se isso falhou, nós temos que avisar o usuário ou tentarmos novamente. Não é o que nós vamos fazer aqui, mas eu vou dar um aviso dizendo que o load falhou. Eu vou colocar aqui um tempo em vermelho e vou deixar um tempo aqui de 10 segundos. Beleza? Se ele não falhou, eu vou puxar para cá e vou também colocar um print dizendo que o load foi completado. Aqui, load completed. E vou fazer a mesma coisa. Vou deixar aqui em verde e vou deixar 10 segundos. Fecho. Então, com essa chamada do loadAvatar, eu consigo ter dois retornos aqui. Se foi completado com sucesso, se foi completado com falha. Vou só dar uma organizadinha aqui nesses meus nodes, só para ficar um pouco mais organizado. E vou deixar assim por enquanto. Vamos executar aqui, testar e ver o que vai acontecer. Dá um play. Viu? Ele, em tempo de execução, trouxe o nosso avatar para cá. Ele tirou o avatar que estava dentro do nosso componente mesh e trouxe esse avatar. Mas veja que eu não tenho ainda acesso aos inputs, porque eu não conectei o node de input. Então eu vou parar, volto para cá. E o que eu quero fazer? Lembra desse node de input que eu criei, que é uma função a partir de um código já existente? Então eu vou conectar este print aqui, vou deixar o print por enquanto, vou conectar esse print. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai executar o BeginPlay, vai validar se existe conteúdo na URL, se existe ele vai pedir para carregar o loadAvatar. Se for completado com falha, ele vai cair aqui, vai só dar um print. Nós vamos mostrar isso aqui, nós vamos mudar uma URL inválida lá e você vai ver que ele vai falhar. E aqui, se completou com sucesso, ele cai nesse evento e nesse evento eu estou executando essa outra linha. Então vou salvar e executar. Ele demora um pouquinho, carregou e aí você vê que agora eu tenho todo o controle com os inputs de novo. Então eu consigo andar, pular e consigo também movimentar a câmera. Eu vou voltar para cá e vou fazer falhar para a gente ver ele caindo nesse evento aqui. Como que eu faço isso? Conecto nesse ReadyPlayerMe, venho aqui na URL e vou colocar um H aqui na frente só para ficar uma URL inválida. Compilo, salvo e executo.
Ele não conseguiu trazer, ele deixou o load feio aqui, porque ele não conseguiu trazer o novo avatar e ele manteve esse avatar. Mas durante o jogo, eu não quero esse avatar aqui. Então o que nós vamos fazer? Bem, eu vou voltar primeiro ao URL, que era só um teste para mostrar a falha. Eu vou voltar ao URL e eu quero que quando eu executar, ele não me mostre o avatar, só mostre quando ele carregou o avatar real mesmo, que é o que vem da URL. Então eu venho nesse meu Mesh Component. Lembra que eu falei que aqui no Ready Player Me, quando ele tem um retorno do avatar, o que aquela função load avatar faz? Ele atualiza esse campo aqui dentro, esse componente Mesh, ele vem aqui e atualiza esse Skeleton Mesh Asset. Eu vou deixar nesse Skeleton Mesh Asset vazio, não deixei nada aqui. Então, se você olhar no Viewport, não tem mais ele aqui. Eu vou salvar e você vai ver que quando eu executar, ele não vai aparecer o personagem padrão, né, o que nós estamos usando, ele já aparece diretamente o nosso personagem aqui, o que nós puxamos da plataforma mesmo, que foi que nós criamos. Lembrando que isso eu posso tratar o cache, então a primeira vez ele faz o download, a segunda ele já mantém em cache. Se ele tem diferença no avatar, ele vai fazer o download de novo, isso é controlado pelo próprio plugin. Beleza? Como que eu faço para controlar o cache desse avatar? Eu venho aqui na nossa blueprint, no componente Ready Player Me, existe uma propriedade que é Use Memory Cache. Essa propriedade faz com que ele utiliza ou não um avatar já carregado, preloaded, ou ele faz o download do novo avatar, do avatar que ele foi buscar na plataforma Ready Player Me. Se eu marco aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai checar se é necessário ou não buscar o avatar, ou se ele vai usar um avatar já pré-carregado. Então eu vou deixar marcado, isso ajuda bastante na performance, porque eu não preciso toda hora fazer o download do avatar, mas se ele detectar que houve alguma alteração no avatar, alguma alteração de customização que nós fizemos no avatar mesmo, ele vai fazer o download mesmo com essa opção marcada Use Memory Cache. Aí salva, compila. Bem, com isso aqui vai facilitar bastante a implementação do projeto, questões de performance, etc. O que eu vou fazer agora? Eu vou comentar esse código, vou deixar ele um pouco mais organizado, então eu seleciono todos os nodes, C para criar o node o comentário, venho aqui, vou selecionar uma cor, eu tenho duas cores na paleta pré-selecionadas, eu vou selecionar esta cor. Se você não sabe como faz isso, você pode marcar uma cor, selecionar uma cor, na hora que você seleciona, ele cria uma paletinha de cores aqui, se você arrasta essa paleta de cores para cá, você vai criando a sua paleta de cores. Eu vou utilizar essa cor já existente, ok, então eu tenho esse meu comentário seguindo esse padrão de cores. Vou colocar aqui uma descrição, que é load RPM avatar. Aí eu tenho esse código pronto. Vou dar uma limpadinha nele, vou tirar esse print, eu não preciso do print. Então eu coloco direto aqui o input. Lembrando que é necessário, se você quiser implementar algum controle logo após ter tido sucesso ou na falha, é necessário fazer depois esses dois eventos aqui. Então aqui nós colocamos só uma impressão, um print mesmo dizendo que houve uma falha, mas num projeto real, um projeto de produção, é necessário colocar um aviso para o usuário dizendo que não foi possível carregar o avatar, ou então tentar novamente recarregar esse avatar e não tendo sucesso, aí sim mostra para o usuário. Beleza? Nós vamos fazer mais uma coisinha aqui. Lembra que eu disse lá atrás que depois da nossa implementação seria fácil trocar os avatares, carregar novos avatares? É isso que nós vamos fazer. Com o componente Ready Player Me selecionado, eu vou trocar essa URL. Então eu vou limpar essa URL aqui, vou lá no meu portal do Ready Player Me, vem nessa opção Meus Avatares, vou selecionar um outro avatar. Vou pegar esse avatar, copio a URL dele, volto para o projeto da Unreal e colo esse avatar, essa URL aqui. Feito isso, compilo, salvo,
e vou executar. Ele vai baixar um novo avatar e você veja que aqui eu tenho esse novo avatar que foi feito o download nesse momento. Com essa implementação eu consigo trocar os avatares, colocar novos outros avatares, e isso pode ser feito em tempo de execução. Basta você ter uma lista e o próprio usuário pode, em tempo de execução ou durante um settings do projeto, rodar esse avatar. Tranquilo? Bem, nesse vídeo nós vamos tratar até aqui. No próximo vídeo nós vamos começar a implementação da animação do personagem. Para isso nós vamos fazer o mapeamento do esqueleto do Mannequin da Unreal com o esqueleto do Mixamo da Ready Player Me. E depois, no outro vídeo, no último vídeo da série, quinto vídeo da série, nós vamos implementar o blueprint de animação, e aí sim nós vamos ter toda a animação do personagem. Tranquilo? Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau.